Olá pessoal, como vão todos e todas? Temos novidade aí na questão da concessão de benefícios, análise de benefícios, julgamento de recursos no Conselho de Recursos da Previdência Social e questão do auxílio acidente também. Todas englobadas aí, todas jogadas para dentro de uma mesma medida provisória. MP 1113, publicada na última quarta-feira, dia 20 de abril, trazendo aí algumas novidades, algumas que podemos até debater, outras extremamente criticáveis. Quero nesse vídeo aqui abordar de forma geral, fazer um primeiro comentário em relação a essa medida provisória, que afinal tem 2 dias apenas de vigência, né? E depois eu pretendo aprofundar cada um desses 4 pontos principais trazidos por essa medida provisória em vídeos específicos, porque eu acho que são temas muito complexos e que demandam uma análise mais detida. Começando, pessoal, pelo ponto que eu acho que pode possibilitar um debate maior, é um ponto que até a princípio enxergamos com bons olhos, que é a simplificação na concessão do auxílio por incapacidade temporária, o antigo auxílio doença, né, pessoal, que está lá previsto no artigo 60 da Lei 82/13. A medida provisória traz uma mudança específica e uma inclusão de um parágrafo 14º, nesse artigo 60, dizendo que um ato do ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá estabelecer condições de dispensa da emissão de parecer conclusivo de perícia médica federal quanto à incapacidade laboral, hipótese na qual a concessão do benefício de que trata esse artigo será feita por meio de análise documental, incluídos atestados ou laudos médicos, realizada pelo INSS. A análise documental, então, realizada pelo INSS. A redação um pouco ruim, né, pessoal? Enfim, né? Nem vamos entrar nesse ponto gramatical, né, pessoal? Mas, enfim, dependência de um ato regulamentar do ministro de Estado. Não é uma questão que já é trazida pela lei com eficácia imediata. O ministro do Trabalho e Previdência Social terá que editar aí uma portaria, uma instrução normativa, ou mesmo um decreto pode ser editado aí para regulamentar essa questão da dispensa do laudo conclusivo da perícia médica federal quanto à incapacidade laboral e a possibilidade de que essa concessão do auxílio doença seja feita com base numa análise documental, aí escorada em atestados e laudos médicos. É uma questão que, num primeiro olhar, é bem positiva, ela pode contribuir bastante com a agilização desse processo, mas em contrapartida, o não contato físico, que a gente sempre fala aqui, né, pessoal, quando a gente comentou a questão das avaliações por videoconferência, a gente tratou muito dessa questão do não contato físico do segurado com o perito médico e das dificuldades que essa questão traz. Aqui a mesma coisa, quando a análise sendo feita com base apenas em documentos, a tendência é que a gente tenha um número maior de indeferimento de benefícios. Isso é um pouco preocupante, né, pessoal? Ainda mais, pessoal, quando essa própria medida provisória trazou outro ponto, alterando as rotinas do julgamento de recursos administrativos. A medida provisória ela inclui, lá na Lei 82/13, um artigo 126A, retirando do Conselho de Recursos da Previdência Social a competência para o julgamento de recursos nos casos de recursos contra as decisões constantes de parecer conclusivo quanto à incapacidade laboral e a caracterização de invalidez do dependente na forma do regulamento. Esses casos, a partir de agora, serão julgados
compete à Secretaria da Previdência do Ministério do Trabalho e Previdência, por meio da Subsecretaria de Perícia Médica Federal, ou seja, retira a competência recursal do Conselho de Recursos da Previdência Social, que sabidamente é um órgão de composição tripartite, composto por representantes do governo, de trabalhadores e das empresas, e confere essa competência à Subsecretaria de Perícia Médica Federal, ou seja, as decisões que indeferirem benefícios com pareceres conclusivos da perícia médica serão julgados pela Subsecretaria da Perícia Médica Federal. Ou seja, nós não vamos ter aí um julgamento por um órgão teoricamente imparcial. Essa Subsecretaria da Perícia Médica Federal, ela não tem a imparcialidade suficiente para analisar recursos do próprio setor pericial, me entendem? É muito mais positivo e democrático e legítimo que o recurso seja julgado pelo Conselho de Recursos da Previdência Social como previsão originária da Lei 8213. Aqui vejo uma previsão perigosa. Outra questão trazida, pessoal, pela medida provisória, e essa também extremamente criticável, é a questão da inclusão do auxílio acidente nas hipóteses de pente fino e revisão periódica por parte do INSS. Uma alteração lá no artigo 101 da Lei de Custeio, da Lei de Benefícios, me desculpem, a nossa Lei 8213, o artigo 101 é o que prevê essa necessidade sob pena de suspensão de benefício dos beneficiários de auxílio-doença, aposentadoria por incapacidade e do pensionista inválido de se submeterem a exame médico, a cargo da Previdência, ao processo de reabilitação profissional e até ao tratamento gratuito propiciado pela Previdência Social. O auxílio acidente naturalmente estava fora dessa previsão do pente fino, digamos assim, exatamente por ele ser um benefício peculiar. Inclusive essa norma do artigo 101, incluída essa mudança do artigo 101, a inclusão do auxílio acidente nessa previsão, colide frontalmente, estabelece aí uma incoerência interna dentro da nossa lei de benefícios com o artigo 86, que prevê o auxílio acidente nos seguintes termos: o auxílio acidente será concedido como indenização, e aqui eu friso bastante porque é de fundamental importância essa questão de que o auxílio acidente é uma indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, não só de acidente do trabalho, resultarem sequelas que impliquem a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Em complemento, o parágrafo 1º vem dizer que o auxílio acidente corresponderá numa renda mensal de 50% do salário benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data de óbito do segurado. Ou seja, essas disposições são totalmente... elas não convivem com essa novidade trazida pela medida provisória 1113. Até porque o auxílio acidente ele é devido para quem trabalha. O segurado ele pode continuar trabalhando e recebendo esse auxílio acidente. Então, existe aqui uma grande incoerência entre essa inclusão aí do auxílio acidente na previsão do pente fino. Vamos abordar isso mais especificamente num vídeo exclusivo que eu pretendo fazer sobre esse assunto, mas a princípio o pente fino não convive junto com esse caráter indenizatório do auxílio acidente. E por fim, pessoal, essa medida provisória ela traz aí uma possibilidade, uma inclusão de novas atividades
no programa de revisão de benefícios por incapacidade, com pagamento de tarefas extraordinárias aos médicos peritos, né, com a finalidade de reduzir o represamento de processos que dependem desse exame médico pericial. Essas pagamento de tarefas extraordinárias serão feitas quando o perito realizar exames além da meta ordinária. Isso é um pouco preocupante, né, pessoal? Porque a gente sabe que as metas ordinárias, elas têm a ver com a capacidade cognitiva do perito em fazer um bom exame. Então, no momento em que a gente está incentivando o perito a fazer mais exames do que a sua capacidade cognitiva e física e intelectual permite, a gente está aí admitindo que exames sejam feitos meia boca, digamos assim, para usar um termo bem claro, né, pessoal? Numa situação perigosa, né, pessoal? Remunerando os peritos que se submeterem a esse trabalho extra, digamos assim. E essa remuneração extraordinária também será feita aos servidores que fizerem a análise de requerimento inicial e de revisão de benefícios com prazo legal para conclusão já expirado. Também é preocupante, né, pessoal, a gente remunerar o servidor com essa tarefa extraordinária de redução de filas e combate à fraude para requerimentos com prazo já concluído, que é aquele prazo estabelecido, aquele prazo máximo que o INSS tem, que flutua aí entre 30 e 90 dias, segundo o acordo estabelecido no Supremo Tribunal Federal, naquela ação que tem a relatoria da ministra Rosa Weber, né? É um pouco preocupante a gente estabelecer um pagamento extraordinário, porque isso também pode gerar um incremento nos indeferimentos de benefício, pessoal. Isso sempre é muito preocupante, pessoal. Quando a gente abre flancos aí para que uma análise sem os cuidados necessários que exigem essas análises, que são análises de benefício, a vida de pessoas está em jogo, né, pessoal? E nós estamos colocando elas dentro aí de um sistema extremamente perverso de metas, que a FENASPES já denunciou as metas abusivas praticadas por chefias do INSS. Isso é um dos motivos dessa greve que está em andamento. Então, pessoal, a gente vê com extrema preocupação aí essas novidades trazidas pela MP 1113. Inscrevam-se no canal, ative o sininho para notificações, pessoal, que na sequência nós vamos publicar aí 4 vídeos enfocando especificamente cada um desses pontos trazidos por essa medida provisória. Um abraço a todos e todas.